Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam conosco nesta noite de domingo, quando mais uma vez, por graças do Espírito Santo de Deus, nós estamos podendo transmitir esse culto ainda via online. Aguardando então o momento, a oportunidade, quando vamos poder voltar aos nossos cultos presenciais, sempre preocupados, não é? Em tomarmos a atitude conforme os planos de Deus, sem esquecermos, meus amados, a nossa responsabilidade também com os outros. Agradecemos a Deus porque a situação do nosso município tem melhorado, não é? A média tanto de contaminados como de óbitos vem caindo ao longo dos dias, pouquinho, lentamente, mas vem caindo. Mas mesmo assim é preciso lembrar que a nossa Campo Grande tem o maior número de óbitos da Covid-19 de toda a cidade do Rio de Janeiro, né? Então, nós estamos vivendo numa área de risco, né, muito grande, não podemos nos esquecer nisso, porque nós estamos em Campo Grande. Vamos, meus amados, colocar isso sempre diante do Senhor, na certeza de que nada foge ao controle de Deus, dos seus propósitos, sempre agradecidos, contando as bênçãos de Deus, mesmo durante esta pandemia, porque como já fomos irmãos e temos sido abençoados, temos pessoas doentes que estão na nossa lista, membros da igreja numa situação pouco delicada, mas sempre nutrimos a esperança, não só da intervenção de Deus, porque Deus sempre intervém, né? Mas de que os propósitos de Deus, de repente, venham também de encontro com aquilo que nós queremos e pensamos, embora sempre devemos e faremos isso sempre, declarar a soberania de Deus sobre a nossa vida, sobre os fatos que nos acontecem. Então, sob a direção do Espírito Santo de Deus, que usa, no entanto, pessoas, não é, para fazer aquilo que Deus quer fazer acontecer, vamos passar a direção ao nosso culto, a nossa vice-presidente, para conduzir, então, esse ofício divino. Boa noite, igreja. Boa noite, amigo, amiga internauta que nos assiste nesta noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa dominar a sua mente, o seu coração, meu irmão, meu amigo. Que você tenha tido uma tarde abençoada. O tema do culto desta noite: creiam, Jesus, Senhor e Salvador absoluto. Que você, meu irmão, possa crer nisso. E que você, meu amado amigo que nos assiste, se você ainda não tem essa convicção, você possa crer a partir desta noite. Jesus é o nosso Senhor e Salvador absoluto. Leiamos o texto todos juntos. Convide a sua família, convide os seus filhos, convide aqueles que possam estar em sua casa. Vamos ler junto o texto de Isaías 43, os versículos de 10 a 12. Vocês são minhas testemunhas, declara o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que vocês saibam e creiam em mim e entendam que eu sou Deus. Antes de mim, nenhum Deus se formou, nem haverá algum depois de mim. Eu mesmo sou o Senhor, e além de mim, não há Salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, e não um Deus estrangeiro entre vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor desta feita com o hino 460 do Inário para o Culto Cristão, com a regência do nosso ministro de música, Valci. Eu quero aqui agradecer a presença das irmãs, né, que fizeram parte do culto da manhã. Como eu fiquei feliz em rever algumas, né, a Ive, por exemplo, já há um tempo que eu não a via, mas a Raquel também, a Renata. Nossa, foi muito emocionante e bom saber que todas elas têm dedicado suas vidas a Deus, junto com suas famílias. Boa noite, igreja. Cristo em minha vida. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Mateus 9, 13.
Cristo veio ao mundo para mudar o meu viver. Cristo em minha vida santifica o meu querer. Ele deu-me tudo, vindo morrer em meu lugar. Cristo em minha vida trouxe paz e perdão sem par. Logo vem o dia quando Jesus irá voltar. Cristo em sua graça vai meu ser glorificar. Deus, o Pai das luzes, mostrou ao mundo a solução. Cristo em minha vida representa a salvação. Gostaria de te convidar a fazer a oração que nós temos na Bíblia. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a Ti, Jesus, agradem a Ti. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Hoje nós temos o César Augusto, Jeane, Maria Eduarda. Eu quero apresentar aqui e agradecer à Primeira Igreja Batista em Santa Margarida, porque hoje nós temos o Osmar Souza, que está nos ajudando na bateria. Os nossos irmãos que tocam bateria com a gente não puderam estar nessa gravação, mas eu agradeço, viu, Osmar, por sua vida. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério na igreja, seu ministério na Igreja Batista em Santa Margarida, na Primeira Igreja Batista. Deus te abençoe grandemente. E vamos nesse espírito, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, Jesus. Vamos louvar a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a
tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teve uma vez que alguém cantou assim: és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. A igreja, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia. Quero louvar,
o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te, quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Vai lá, Tiago. Tiago vai. Somos gratos a Deus pela vida do Tiago, acho que está conosco, da Lírio, da sua filhinha, da família, do pai Davi, eu não lembro o nome da mãe, mas enfim, Deus abençoe a todos e a todos vocês que estão declarando essas verdades com as suas bocas, a sua vida. Vamos repetir? As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Só a igreja, só a igreja. As aves do céu, vem junto também. Cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como um pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim.
busca a tua face quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como um pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras no mundo aqui, voar como um pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como um pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como um pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Deus amado e grandioso, obrigado. Obrigado mais uma vez, o dom da vida. Obrigado pelo Teu Espírito em nós, Senhor Deus, que habita em nós, conduzindo a nossa caminhada, nosso coração, a nossa mente. Obrigado, Senhor Deus, pelo que temos ouvido da Tua igreja, proclamado aqui na Tua igreja, Senhor Deus, nesse púlpito, nesse espaço, que Tu és o único Senhor, Salvador absoluto, Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque não temos desviado o nosso olhar de Jesus Cristo, da Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por encontrarmos servos e servas aqui, que congregam aqui, irmãos nossos, como hoje nós temos aqui nosso irmão Osmar, e nos abençoando com o seu dom, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela direção do culto, pelo que vamos ouvir ainda de Ti. Obrigado, Senhor Deus, obrigado, porque isso renova, Senhor Deus, nosso coração, a nossa mente, em continuarmos a nossa caminhada e a seguirmos os Teus ensinos. Obrigado. Eu agradeço, pedindo que, Senhor, todos que agora estão conosco, unindo seus corações, sejam, Senhor Deus, agraciados com Sua presença, sejam agraciados, Senhor Deus, com o Teu Espírito Santo, confortando, consolando, dando ânimo, renovando as Suas forças, as nossas forças. Eu peço isso e tenho a certeza de que em Ti, Jesus, somos sim mais do que vencedores, a quem nós oramos. Amém e amém. Obrigada, equipe de louvor, obrigada, músicos, obrigada, mídia, que Deus abençoe a sua família, a sua vida. Obrigada, Osmar, obrigada, leva o nosso abraço à sua igreja. Vamos ler, igreja, o texto de confissão. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Romanos 10, 9. Que você, meu irmão e amigo, que nos assiste nesta noite, que você possa confessar Jesus. Nós vamos ter o nosso momento de oração com o nosso pastor Valdemir. Como sempre, irmãos, vamos fazer os nossos enunciados que os irmãos devem tornar em suas orações, em suas preces, colocando-as no altar da graça de Deus. Ensina-nos, Senhor, a voltarmos ao nosso culto presencial.
Há vários membros da tua igreja falando sobre o desejo de retornar, mesmo limitados. Mas nós precisamos decidir sobre isso, Senhor, com a tua sabedoria, com a sabedoria do teu Santo Espírito, dadas as situações que estão ao nosso redor. Ó Deus, olha pela tua igreja, dá-nos a tua direção, cuida de nós com tua orientação, para batalharmos e enfrentarmos de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós, na tentativa de fazer vencer a escuridão. Ajuda-nos a vermos neste mundo, neste bairro, em nossas casas, os feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados. Se porventura, Senhor, nós somos um desses, nos sentimos feridos, despossuídos, perdido, quebrado, solitário, isolado, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Meu Deus, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, a saudade. Ah, Senhor, tem misericórdia dos que já estão passando por isto, sofrendo vazio, a saudade dos que se foram. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Dá sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros, aos governadores. Abençoa os prefeitos recém-possados e aos políticos que realmente querem o bem do país, o bem da nação. Olha os que estão sem fontes de ganhos, sem emprego, com recursos quebrados, exauridos, minguados. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faz-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras, de forma imparcial, de nos mostrar a beleza do teu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Abençoa o projeto Igreja na Rua, da nossa igreja, sob a direção do irmão Roberto Calzolari. Abençoa o Júnior e a Fanny, do projeto Resgate, com o novo desafio da casa de acolhimento sob a direção deles. O que podemos fazer, Senhor, pelas crianças abusadas? Tem piedade da raça humana, tem misericórdia de nós brasileiros. Ilumina os que estão trabalhando por e com vacinas e remédios outros. Apressa, Senhor, a cura desta pandemia. Olha a nossa juventude, os nossos adolescentes, as nossas crianças, a nossa terceira idade. Obrigado, Senhor, pelos que fazem acontecer os fatos do teu reino nesta tua igreja. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas ou com os gemidos dos nossos corações. Oremos, meus amados, pelos pais e mães de oração que assumiram o compromisso de orar pelos jovens da nossa igreja. Eu tenho certeza que esses encontros de jovens que já estão acontecendo aos domingos já são respostas a essas orações.
Voltemos às nossas listas de enfermos, à nossa lista de enfermos. Conforme a letra que começa o seu nome, você vai encontrar então um grupo de pessoas, membros da igreja, não membros, parentes de membros, amigos, pelos quais você deve orar, colocando-os diante do Senhor. Faça isso agora, usando o seu celular, usando uma lista própria que você tenha, ou talvez até a sua memória. Senhor, te pedimos agora pelos nossos irmãos na República Democrática do Congo. De acordo com a agência francesa de notícias, o exército da República Democrática do Congo confirmou a morte de mais 10 civis durante 2 ataques noturnos no leste do país há 2 semanas. Ao que tudo indica, esse ataque foi perpetrado pelo grupo terrorista islâmico Forças Democráticas Aliadas, um dos braços do Estado Islâmico, formado por muçulmanos de origem ugandense e que tem como propósito exterminar a influência cristã nesta parte da África, com fazer acontecer um califado muçulmano na África Central. Esses terroristas islâmicos decapitaram 8 camponeses na Vila Bojo, província de Ituri, e mataram outros 2 civis em Kainama, declarou fontes do Exército do Congo Democrata, que falou ainda de casas queimadas e derrubadas durante os ataques. Essas vítimas fazem parte dos já milhares de civis mortos, além do imenso número de feridos, sequestrados e pelo menos 1 milhão de desalojados por esses terroristas, ficando cada vez mais claro, explicam fontes internacionais, que os ataques realizados em território do Congo Democrático estão claramente visando as comunidades cristãs. A liderança cristã do Congo Democrata e mais diversas entidades cristãs internacionais estão apelando à igreja no mundo para que ore em favor dos cristãos e famílias cristãs atingidas por esses guerrilheiros e que estão traumatizadas. Que Deus conforte, eles pedem, aos que têm perdido seus entes queridos e tenha misericórdia das autoridades congolesas para que elas consigam proteger suas populações desses extremistas. Também pedem para que se ore para que as igrejas sejam fortalecidas no amor a Cristo, mesmo diante da ameaça de morte, e que os que perseguem a Igreja de Cristo possam ser confrontados com a verdade do Evangelho. A República Democrática do Congo, antigo Zaire, tem uma população de 91 milhões e 350 mil habitantes, dos quais 46 milhões são católicos romanos, 50,3% da população, 28 milhões são contados como evangélicos e ou protestantes, 30,6% do povo, havendo ainda cerca de 10 milhões de membros, praticamente 11% do povo, que são da Igreja de Jesus Cristo sobre a terra do profeta Simão Kibangu, um segmento criado por um ex-diácono batista que formou esta denominação que mistura doutrinas batistas, pentecostais, baixo-espiritistas e xamanistas. Com cerca de 4 milhões de aderentes, os batistas do Congo Democrata se constituem na 3ª mais numerosa comunidade batista do mundo, após os Estados Unidos e a Índia. Há 1,5 milhão de muçulmanos no país que afirmam não apoiar os guerrilheiros muçulmanos em suas ações, o que é, no entanto, às vezes desmentido pela ajuda de muitos muçulmanos a esses terroristas.
Oremos, irmãos, pelos nossos irmãos, pela família de Cristo que está no Congo Democrata, nessa época em que se percebe, irmãos, que se espalham com cada vez maior intensidade as perseguições à Igreja de Cristo, quando não de forma física, como o caso aqui do Congo, de forma psicológica, como nos países como o Brasil, por exemplo, onde já se começa a perceber uma má vontade muito grande com as nossas posições de cristãos evangélicos. Oremos por nós, oremos pelos nossos irmãos. Senhor, tem misericórdia de todos quantos precisam da Tua graça, do Teu consolo, do Teu conforto, da Tua esperança. Nos pedidos que aqui foram colocados, e agora, Senhor, pelo Teu povo no Congo Democrata, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Temos, irmãos, em nossos momentos de oração, momentos que nós separamos para missões, quando o Conselho de Missões nos fala de parceiros e parcerias com os quais nós temos o nosso trabalho. Eu quero, inclusive, aproveitar esta oportunidade para mencionar o fato de que aquela família que é parceira nossa, não é? Com a qual nós fazemos parceria, que são médicos no Senegal. Eles, há poucos dias, nós falamos uns com os outros e percebemos que eles estão passando uma situação tanto quanto complicada com o problema político que está acontecendo no Senegal, não é? Eles estão trancados em casa porque a situação está provocando o ódio dos senegaleses contra franceses e brancos, né? E por isso ficou perigoso, inclusive, sair de casa. Eles não estão podendo nem ir ao hospital para trabalhar. Vamos colocar isso diante do Senhor para que logo essa situação também possa ser resolvida. Viva o poder de transformar. Este é o tema da campanha de Missões Mundiais para 2021. E este tema é desenvolvido a partir de um versículo da Bíblia, onde o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo. Você sabe, está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Para entendermos o que o apóstolo Paulo está falando, é necessário compreendermos todo o contexto. O apóstolo Paulo estava preso, ele estava distante de Timóteo e dos familiares de Timóteo. A única forma de comunicação eram as cartas, eram os recados que as pessoas levavam e as cartas. Por isso, nesta segunda carta, ele escreve lembrando ao jovem Timóteo que ele deve manter viva a fé. Sim, deve manter viva a sua fé. E é a hora então que ele diz que a fé se opõe à covardia. A fé se opõe à covardia. Por isso nós devemos viver a fé, porque quando fazemos isso, nós vivemos o Evangelho de Cristo. E então somos testemunhas como o apóstolo Paulo era, mesmo na prisão. Por isso, o apóstolo Paulo fala que o espírito que temos não nos leva ao medo, não nos leva à covardia, não nos leva a nos afastarmos ou a nos envergonharmos do Evangelho. Pelo contrário, nos leva a persistir. E ao apresentar as características do Espírito que recebemos, a primeira característica é poder. Que poder é este? Não é um poder para fazer milagres. Este poder está no nome de Jesus. Este poder do Espírito é o poder para testemunhar. É o poder para completar a tarefa. Sim,
O Espírito nos mantém focados, o Espírito nos mantém animados, o Espírito nos mantém cada vez mais dispostos, porque nós temos o poder e nada pode tirar a nossa capacidade de terminar a tarefa. Sim, este é o poder de terminar a tarefa que recebemos, a tarefa de anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, a tarefa de fazer discípulos em todas as nações, de testemunhar em todos os lugares do mundo. Precisamos viver este poder, o poder de não parar de testificar, o poder de continuar a fazer discípulos, pois isto vem do Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Mas este Espírito também tem como característica o amor. E nós precisamos entender que a mensagem do Evangelho é a mensagem da transformação pelo amor. Vivemos hoje uma época em que as pessoas querem transformar o mundo pela destruição de coisas existentes, querem transformar o mundo pela destruição de ideias, querem transformar o mundo pela destruição de símbolos, querem transformar o mundo pela violência. Mas Jesus Cristo nos deixou clara a mensagem do amor. Nós sabemos que Deus é amor. E o apóstolo Paulo nos diz que o espírito que temos é de amor. E só o verdadeiro amor transforma. Por isso nós precisamos viver este amor que transforma, este amor poderoso que transforma. Repare que o apóstolo Paulo diz que o espírito que nós recebemos não é de covardia, mas de poder e de amor. Porque no amor não há medo. Sim, no amor não há medo. Quando amamos a Deus, aprendemos também a amar os nossos semelhantes. E assim, não temos medo das consequências de amar, porque sabemos que maior é o amor de Deus por nós, porque Ele nos amou primeiro. O desafio é viver este amor. O desafio é amar as pessoas que não conhecem Jesus Cristo, amar aqueles que se opõem a nós, amar aqueles que nos perseguem, amar aqueles que matam cristãos, para que eles sejam alcançados por este amor. Mas o texto continua dizendo que o Espírito que recebemos é de poder, de amor e de equilíbrio. Sim, é importante lembrarmos que esta palavra nos dá a ideia de justiça, a ideia de equidade, de equilíbrio. Precisamos fazer tudo da forma correta. Precisamos equilibrar de forma sábia as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que investimos, inclusive. E eu quero perguntar a você, você tem feito missões de forma equilibrada? Você tem investido na sua vida em todas as áreas de forma equilibrada? Você tem dado aquilo que é necessário para o cumprimento da grande comissão? Infelizmente, a maior parte de nós investe mais no seu ministério local e se esquece que precisamos do equilíbrio para alcançarmos todos os povos, pois a grande comissão, a ordem da grande comissão é fazer discípulos em todos os povos. Nós precisamos equilibrar as nossas prioridades, pois Jesus Cristo já definiu quais devem ser as nossas prioridades. Por isso quero desafiar você, nesta campanha, a meditar nesse texto, a pensar em como o medo, a covardia, o desânimo devem ser afastados e como nós podemos viver este poder, este amor e este equilíbrio que vem do Espírito que recebemos. Deus abençoe sua vida.
Senhor, nestes tempos em que mais do que nunca necessitamos de Tua intervenção, abençoe também através de nós a obra de missões mundiais. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o teu nome seja exaltado, Jesus, que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Pelas tuas próprias mãos, eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor
Obrigada, Maria Eduarda, pela sua participação em nosso culto. Obrigada, que Deus abençoe você e sua família. Proclamação e edificação. Leiamos, igreja, o texto de João 5:24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tenha a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Receba o pastor Valdemir com as suas orações para a celebração da palavra. Quero, antes, irmãos, de propor o texto para a leitura da nossa reflexão, usar alguns momentos em memória ao pastor Alexandre Gonçalves, pastor da PIB do Oiticica, que depois de 18 dias de lutas contra a Covid foi chamado à presença do Senhor, deixando o pastorado da sua igreja e dos filhos e a esposa, né? Agradecemos a Deus a vida do seu servo, que durante esse tempo pôde servir a esta igreja. Nós tivemos alguns contatos, eu tive a oportunidade de falar lá, na programação da Reforma Protestante do ano passado. Nós já tínhamos um certo conhecimento e oramos junto com a igreja durante esse tempo de luta, não é? Mas aprove ao Senhor chamar o seu servo à sua presença e nós, mais uma vez, declaramos a soberania de Deus sobre as nossas vidas, sobre as nossas histórias, mas lembramos a igreja de continuarmos a orar agora pela família. Que Deus receba a gratidão nossa pela vida do seu servo, pastor Alexandre Gonçalves. Vamos, irmãos, fazer a leitura de Mateus capítulo 15, 21 a 28. Eu pedi para projetar a leitura para que leiamos juntos, né? Porque em casa não fica muito fácil às vezes ler, tem que pegar a Bíblia e às vezes, dependendo do movimento, os irmãos nem sempre conseguem acompanhar a leitura textual, que serve como base da mensagem, que tem como tema lições de uma gentia. Hoje pela manhã nós tivemos um culto sob a direção de irmãs da igreja, por ocasião ainda em celebração de certo dia ao Dia Internacional da Mulher, mas também ao Dia da Denominação, em que se celebra domingo, que se lembra das esposas dos pastores. E nós tivemos uma programação aqui muito bonita, com as mulheres somente tomando parte. A pregadora foi a irmã Renata Mota, que trouxe uma mensagem, irmãos, abençoadora. E ao final da mensagem ela falou de mulheres empoderadas pelo Espírito Santo, e uma delas é a mulher que eu vou usar agora como principal personagem, não é? Depois de Jesus, obviamente, da nossa reflexão. Então, vamos ler juntos o texto que está colocado diante de nós. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Que Deus, irmãos, abençoe a sua palavra lida em nossas mentes e corações, e que o seu Santo Espírito nos conduza nesta nossa reflexão. Após ter tido mais uma de suas divergências com os escribas e fariseus, Jesus parte para Tiro e Sidom, cidades da então Fenícia, ligada à província, naquela época, ligada à província romana da Síria,
que cobria o que hoje chamamos de Líbano e Síria, principalmente o Líbano. Eram cidades fora da Judéia, de população de maioria gentia, não judia, portanto, mas nas quais habitavam judeus, aos quais o Senhor Jesus queria alcançar. Nesse contexto, sai tentando alcançá-lo uma mulher daquela região, uma não judia, implorando a ele, Jesus, a libertação da sua filha, então endemoniada. A mulher é racialmente identificada como uma cananeia, segundo a classificação dos judeus. Porque o que está escrito no primeiro capítulo do livro dos Juízes, do Antigo Testamento, portanto, a partir do versículo 3 os povos da Fenícia eram chamados de cananeus. E conquanto nesses dias de Jesus, os fenícios de então nada tem mais a ver com os cananeus, para os judeus, os habitantes nativos dessa região ainda são chamados de cananeus. A ideia do Evangelho de Mateus foi deixar claro que esta mulher era uma gentia. Marcos preferiu afirmar que ela era grega, ou seja, estrangeira, da raça sírio-fenícia, diríamos hoje sírio-libanesa. Os evangelhos não lhe deram um nome, mas a tradição a chama de Justa e a sua filha oprimida, Berenice. São relatos da tradição que nem sempre podem ser confirmados pela história. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esta maneira de tratar Jesus dá a alguns intérpretes da Bíblia a ideia de que esta mulher é uma prosélita, isto é, uma não judia que se convertera ao judaísmo e que, como os judeus, esperava o Messias, chamado pelos judeus de o filho de Davi. Mas o destaque da mulher como cananeia ou sírio-fenícia, sem qualquer menção dela ser uma prosélita, afasta para a maior parte dos intérpretes essa possibilidade, a dela ser uma não judia, mas convertida ao judaísmo. O que então ocorria é que ela, assim como os habitantes de Tiro e Sidom, notadamente os judeus que nessas cidades moravam, já tinham ouvido falar de Jesus. A fama do pregador andarilho que fazia milagres e que estava pondo em xeque a autoridade das principais autoridades religiosas dos judeus, então já chegara àquela região e chegara desta forma aos ouvidos desta mulher desesperada com a situação da sua filha. Quando ela ouve falar que o tal pregador judeu está em sua região, acontece nela o que só o Espírito Santo de Deus pode explicar. Ela se enche da certeza de que o que falam desse Jesus é verdade. Não, ela nunca havia visto esse judeu, ela nunca ouvira esse judeu, mas no seu desespero de mãe, ela se enche da convicção de que nele Jesus está a solução para a miséria que atormenta a sua filha e desta forma atormenta a ela também. Então, porque ela já ouviu os judeus dizerem que há entre eles, os judeus, os que acreditam que esse Jesus é o Messias, o filho de Davi, o que está causando alvoroço entre eles, porque os seus guias religiosos chamam esse Jesus de blasfemador, de transgressor da lei de Deus, o que eles chamavam, né? Ou chamam de lei de Deus. Ela, assumindo razões que a própria razão desconhece em termos humanos, assume na sua alma de gentia a convicção de que esse Jesus que ela desconhece, pois só ouvira falar dele de forma polêmica, ela assume que ele é o tal filho de Davi, esperado pelos judeus. Cansada dos magos, dos operadores de milagres, dos curadores ou curandeiros, sai atrás dele Jesus, porque sabe que ele está passando onde ela pode alcançá-lo, para então expor a ele a sua miséria. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito.
não o chama de Jesus, mas de Senhor, entendendo que há uma distância entre ele e ela. Mas, ó decepção, ele não lhe responde. Ao contrário, parece ignorar-lhe e continua a caminhar. A mulher, então, não desiste, resolve gritar, e agora mais alto, renovando o seu pedido desesperado. E a insistência é tal que os próprios apóstolos pedem a Jesus para que a mande embora. Eles mesmos percebem que não têm condições para isso. Somente alguém podia fazer isso, era Jesus, como a sua autoridade. E aí, meus amados e amadas, como que parecendo querer justificar a sua atitude, a princípio impensável, vindo da parte dele, porque os que o seguem sempre testemunharam a sua compaixão pelos sofredores, ele diz àquela mulher desesperada: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Em outras palavras, você não faz parte do povo de Israel. Eu não fui enviado para você. À primeira vista, meus amados, uma atitude incompreensível, inexorável, inflexível, mas com certeza não está fora do controle e dos propósitos de Jesus. Mas a mulher insiste e consegue alcançá-lo, pois percebe que não pode deixar que nada ou ninguém a impeça de chegar até ele. E ao conseguir fazer isto, cai de joelhos. Mateus, sem dúvida, testemunha ocular deste fato, fala que ela o adora. Ela está convicta, sem saber explicar, que naquele judeu que parece rejeitá-la, o tal Deus que os judeus dizem ser o único, está nele, agora, diante dela. Por isso ela o adora e lhe pede de novo: Senhor, ajuda-me. Não esconde, porque não pode, que a miséria da filha se tornara também na sua miséria. Por isso ela diz: ajuda-me, Senhor. Ajudá-la, socorrê-la, era ajudar a filha. Socorrer a filha era então ajudar a mãe. Mas como se estivesse insensível àquela alma desesperada, ele, Jesus, insiste: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu vim para os judeus. Os gentios, como os judeus dizem, são cachorros. E não é certo tirar o pão que é deles para dar aos cachorrinhos ou aos cachorros. Se nos lembrarmos, irmãos, que em Mateus 15:2, nós temos anotado que ele, Jesus, contrariava o legalismo judaico, pois não era ortodoxo no tocante ao lavar das mãos antes das refeições. Isto é, Jesus não lavava as mãos da maneira como o ritual judaico exigia e que era uma maneira complicada. Se nos lembrarmos que de forma ainda mais grave, Jesus tocava nos leprosos, o exemplo maior de imundície, poderíamos dizer, então há de se fazer a pergunta: por que aparentemente Jesus repete com as suas palavras a prática judaica de considerar os não-judeus como cães, como cachorros, animais imundos para os judeus? Até hoje, os judeus ortodoxos não admitem cachorros dentro de casa. Há muçulmanos que chamam os que não seguem a sua religião, inclusive os cristãos, de cães. Mesmo os cristãos primitivos, no contexto judaico, chamavam os perdidos de cães. Está lá em Apocalipse 22:15. Ficarão de fora os cães. Isso tem a ver, meus amados, com o fato de que, mesmo já sendo por outros povos do mundo um dos primeiros animais domesticados, os cães nesta época de Jesus no Oriente são vistos quase sempre como animais selvagens, não domésticos. A ligação dos mesmos com os lobos, os cachorros são da subespécie do lobo, os fazem ser vistos então como meio selvagens. São comuns as referências sobre cães que, sendo tratados como domésticos, mordem o próprio dono e por isso se tornam no símbolo daqueles que traem, porque mordem as mãos daqueles que os alimentam. Os cães nesta época são muito conhecidos como comedores de carne humana.
Lembram-se da Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 21, verso 23, contando que a rainha Jezabel, ao cair do alpendre do palácio, foi comida pelos cães, praticamente quase que antes de chegar ao chão. Conhecido por isto, os cães são então vistos como símbolos das práticas imundas dos falsos cristãos. Por isso, Paulo, quando for se referir aos falsos cristãos, alertará: cuidado com os cães, ou guardai-vos dos cães. Filipenses 3:2. Tudo isso porque, como eu disse, na maior parte das vezes, os cães são nesta região vistos como animais selvagens. Mas neste relato nós temos a demonstração de que já havia os que pegavam os filhotes de cães, os cachorrinhos, para domesticá-los. Por isso a mulher fala dos filhotes que ficam ao redor ou na parte de baixo da mesa. Nesses tempos as mesas não são altas como são as nossas, são baixinhas, pois as pessoas se sentam no chão para comer. Mas porque algumas dessas mesas podem ter um espaço não muito alto debaixo delas, Marcos, que não está presente a este encontro, ou o encontro com a mulher cananeia, da mulher cananeia com Jesus, poderá entender que a mulher diz debaixo da mesa. Daí haver os que acreditam que a mulher realmente pode estar dizendo na parte de baixo da mesa, mas não embaixo. Mas obviamente isso não invalida o que está acontecendo. Aí então os que pegam os cachorrinhos para que eles possam crescer domesticados. E quando a mulher fala sobre ter os filhotes em casa, fala de uma forma que ela sabe que Jesus sabe disto. Então, os que têm seus cachorros, fiquem tranquilos, porque ter cachorro hoje não tem nada a ver com o que acontecia no passado e em partes do Oriente. Quando eu estive na África do Sul, eu vi em várias casas placas dizendo: cobras soltas no quintal. Muitas pessoas lá criam cobras, como os cristãos, que inclusive os cristãos fazem isso. Eles soltam as cobras à noite no quintal para fazer o trabalho dos cachorros, para espantar ladrões. Então a polícia obriga só a botar a placa, avisa que tem cobra no quintal. Ninguém se arrisca a pular o muro, porque cobra se esconde muito fácil, né? E para ser surpreendido por uma delas não custa nada. Estive com um pastor, inclusive, que estava pastoreando, um pastor brasileiro que estava pastoreando uma congregação lá, e brincando disse: eu estou esse mês com uma tarefa muito complicada. Uma família da minha igreja viajou e pediu que eu tomasse conta das cobras. E ele tem umas 5 ou 6 cobras. E eu falei: pastor, o que você faz? Eu tenho que levar rato vivo para elas todos os dias. Tem que arrumar rato, mas tem mercados aqui que vende ratos. Para isso, é o jeito de fazer. Bem, irmãos, eu tenho dificuldades, de achar isso como uma coisa aceitável, normal. Eu tenho. Mas já que a nossa Bíblia, ao nos falar sobre os tempos da eterna paz de Deus, diz que uma das características desses tempos da paz de Deus será a do bebê, a do nenê, brincar com as cobras, sem que essas lhes façam mal. Isaías 11:8, eu prefiro então não falar muito sobre isso, porque vou ficar complicado. A verdade é que na sua insistência, com a sua santa importunação, a mulher chamada cananeia ou sírio-fenícia nos fala sobre a importância de considerar Jesus da maneira como ele tem de ser considerado, de uma forma radical, para que nossas vidas então também possam ser alteradas de forma radical. O Senhor Jesus tem de ser alguém com o total direito sobre nós, com o direito até de nos tratar da maneira que Ele acha que pode e vai nos tratar. Claro, o Senhor Jesus sabe o que está fazendo quando trata esta mulher cananeia da forma como faz, aparentemente usando a mesma prática equivocada dos judeus em colocar os não-judeus na situação de cachorros. Ele sabe que será por causa dele que todas as famílias da terra serão abençoadas, e isso inclui a família desta mulher. Ele estava lá em Deus, na pessoa do Filho, quando Deus, na pessoa do Pai, disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:13. Ele sabe
qual será o comportamento dela? Oh, não. Não porque ele é Deus e como Deus pode saber das coisas antes delas acontecerem. Sim, nesse texto ele está entre nós como realmente sendo Deus, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, mas porque é também um ser humano e não faz de conta de ser humano, ele então está vivendo nesta terra como um ser humano judeu, agindo como Deus nas ocasiões nas quais isso se torna inevitável, conforme explicará o oráculo de Deus ao ensinar sobre ele Jesus, dizendo, sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Filipenses 2, 6 e 7. Para lembrarmos, ele, por exemplo, age como Deus quando multiplica os pães e os peixes. Mateus 14, 7, por exemplo. Quando diz para Pedro pescar o peixe que tinha na boca a moeda com a qual se pagaria um dos impostos do templo. Mateus 17, 24 e 27. Quando anda por sobre as águas e faz cessar a tempestade. Marcos 6, 49 a 51. Quando declara à mulher que lhe unge os pés, os teus pecados estão perdoados, Lucas 7, 48. Quando afirma à mulher de Samaria, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, João 4, 14. Quando declara a Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai, João 12, 45, quando afirma, sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14, 6. Quando diz eu lhes dou a vida eterna, quando declara eu sou a ressurreição e a vida, João 11, 25. E quando na cruz, conforme disse o oráculo de Deus, Deus nele, Jesus, estava reconciliando consigo mesmo o mundo, 2 Coríntios 5, 19. Mas é sendo e agindo, irmãos, como um ser humano, que ele é o ser humano que cumpre toda a finalidade de Deus ao criar a raça humana, pois ele voluntariamente está vivendo e viverá até subir aos céus, experimentando de maneira inigualável e de forma mais profunda e perfeita a comunhão com Deus. Então é agindo como um ser humano que ele percebe que pela forma como aquela mulher o está buscando, ela é o tipo de ser humano que pode ouvir dele, Jesus, o que vai ouvir. Ouvirá sem se dar por ofendida. Ouvirá sem se irritar. Para, ao contrário, se conformar com o que estiver ouvindo e argumentar com eloquência, como argumentará, passando aos que estão testemunhando este encontro e a nós, lições extraordinárias e essenciais sobre o relacionamento realmente curador, salvador e redentor com Ele, o Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor, ela diz, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em outras palavras, Senhor, próximos à mesa do dono da casa, os cachorrinhos têm o seu lugar, o que então lhes dá também o direito às migalhas que caem geralmente dos pratos das crianças da casa, dos pratos dos filhinhos para as bocas dos cachorrinhos. Então, Senhor, mesmo que seja a minha filha não mais que uma cachorrinha, mas que o Senhor conceda a ela o que para o Senhor não passa de uma insignificante migalha, só que ela, Senhor, para mim é algo de imenso valor. Faz-se necessário, meus amados, que isso aconteça para que os judeus que se consideram filhos de Deus, considerando os não-judeus como cães, é preciso que isto aconteça para que os judeus percebam que estão menosprezando o banquete da graça de Deus que está diante deles e eles não estão querendo, que é Jesus Cristo. Ecoa então nas atitudes desta mulher o que já estava na Septuaginta, usada por Jesus, mas que Tiago perpetuará para os cristãos ao escrever: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4,6. Uns 6 meses depois deste encontro,
Jesus afirmará naturalmente, tendo em sua mente este encontro passado nas regiões de Tiro e Sidom, pois todo que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Lucas 14, 11. Mas já neste momento, o Senhor Jesus afirma sobre esta mulher: mulher, grande é a sua fé. Se ele, Jesus, dirá meses depois aos discípulos que eles tinham uma fé pequena, assim como também dirá: se vocês tiverem a fé como um pequenino grão de mostarda, então vocês dirão a este monte: desloque-se daqui para lá, e ele se deslocará. Mateus 17, 20. Antes de dizer isso aos seus discípulos, todos judeus, ele diz agora a esta mulher estrangeira, a esta mulher gentia: mulher, grande, não é pequena, grande é a sua fé. Ele timbra seu verbo em realçar a fé desta mulher aflita e faz a declaração que esta mulher está buscando com toda a intensidade da alma: seja feito como você quer. E Mateus nos diz que naquele mesmo instante a sua filha foi curada. A opressão maligna já não mais está acontecendo sobre a filha desta mulher a esta altura, e assim não mais sobre ela, também oprimida pelas ações demoníacas. Ao ter a sua filha se tornado possessa, esta mãe não teve mais paz, não teve mais sossego, perdeu o rumo, formas também usadas pelos agentes do maligno para atormentar as pessoas. Muitas vezes, irmãos, quando os nossos se tornam instrumentos de Satanás, Satanás se aproveita disso para tirar a nossa paz, para tirar o nosso sossego, para nos fazer perder o rumo. E então vem esta lição desta mulher até nós, para nos ensinar que atitudes então devemos tomar em relação a Jesus Cristo. Torna-se esta mulher estrangeira num edificante exemplo para nós, se quisermos ter grandes vitórias no combate nos combates espirituais contra Satanás, contra o mundo, contra a carne, contra a perdição eterna. A admitir, a aceitar de fato, de coração, o controle total do Senhor Jesus sobre nossa história, sobre nossa vida, sobre o nosso dia a dia. É isto que está fazendo esta mulher. Se é isto que o Senhor acha que eu sou, Senhor, não mais do que uma cachorra, então que seja, desde que o Senhor transforme a minha vida, desde que o Senhor mude a minha história. Meus amados e amadas, ela é uma mulher que vive num contexto pagão, no qual os chamados deuses oprimem as pessoas, segundo o humor que tem. Não, ela não poderá acompanhar Jesus passando para as terras de Israel, e por isto ela não ouvirá o que um pouco depois Jesus vai dizer aos seus discípulos: não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Lucas 12, 32. Ela não ouvirá o Senhor Jesus dizendo que os que o seguem são ovelhas e não cachorros. São ovelhas dele, o bom pastor, herdeiros por causa dele do reino de Deus. Verdade, ela não ouvirá isto. Mas eu tenho certeza absoluta de que, voltando para casa, para rever a filha, que ela sabe que está liberta diante do que Jesus falou, que está curada, ela não se sente mais em absoluto como uma cachorra, no sentido pejorativo da palavra. Mesmo que os judeus religiosos da sua região, em seus extremos, continuarão colocando essa mulher no nível dos cachorros. Ela se sabe agora parte do povo do Messias de Deus. Ela se sabe agora valiosa para Deus, tão valiosa, que pôde ter aquele encontro com ele, Jesus, para nunca mais ser a mesma pessoa e para ouvir desse Jesus, autor e consumador da fé, esta afirmação: grande é a sua fé, mulher. Ela hoje está no paraíso de Deus, junto ao Senhor Jesus, aguardando o dia da ressurreição, quando com todos os que fizeram e fazem de Jesus seu Senhor e Salvador absoluto, resplandecerão, como diz o próprio Jesus, como o sol.
Mateus 13, 43. Você é uma mulher pagã, gentia, pecadora. Era isso que ela ouvia dos equivocados religiosos judeus que não tinham recebido Jesus. E quando ela chegou diante dele, Jesus, ela aceitou ser isto mesmo, pecadora, mas reconhecendo em Jesus aquele que pode mudar a sua história, creu que ele é o Messias, que ele era o Messias que os judeus diziam que haveria de vir para mudar a vida dos seres humanos, e aí mudou a sua. E todos os que se reconhecendo pecadores, recebem o perdão de Jesus Cristo, tornam-se em sua propriedade exclusiva e passam a ser o que o apóstolo Pedro chama os que recebem este senhorio de Jesus Cristo, total e completo, pode perceber então a mudança que ocorre nas nossas vidas por causa de Jesus, porque aí nós somos o que Pedro diz: vocês são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2, 9. Com certeza, meus queridos irmãos e irmãs, esta mulher se tornou uma anunciadora da graça de Deus, do Jesus que ela conheceu por não muito tempo, mas que foi o suficiente para transformar totalmente a sua vida, porque ela aceitou colocar Jesus no lugar que ele deve estar. Nós sabemos muito bem, não é? Que não é assim que Jesus trata, que não humilha, que não faz esse tipo de acepção de pessoas com ninguém. Agora podemos entender por que ele fez aquilo com esta mulher. Precisava passar isso para aqueles que o estavam recebendo em Tiro e Sidom, e eram judeus, que como judeus se consideravam filhos de Deus, e os demais então cães imundos, sujos, etc., porque é assim que eles viviam, mostrando o quanto eles estavam equivocados, e mostrando também que mesmo não tendo vindo a princípio, né, para aqueles que não pertenciam ao povo de Israel, já no início, tinha tudo a ver o que ele era e o que estava fazendo com o que foi dito a Abraão: em ti, na tua descendência, serão felizes, abençoadas todas as famílias da terra, porque Deus estava dizendo a Abraão quem viria dele, aquele Jesus que estava naquele momento em Tiro e Sidom. Até onde, meus amados irmãos, até onde, meu amigo e amiga, ao alcance da nossa palavra, até onde está a minha e a sua disposição de centralizar Jesus na nossa vida? Entenderam a forma absoluta como aquela mulher aceitou Jesus Cristo? O senhor quer me chamar de cachorra? Pois pode chamar, eu aceito isso, desde que o senhor transforme a minha vida. Mexa naquilo que está destruindo a minha existência, e eu sei que o Senhor pode fazer. Se há alguém que pode, é o Senhor. Então, não tem importância, me trate, me chame do que o Senhor quiser, desde que o Senhor tenha piedade de mim, misericórdia de mim. Com certeza depois ela vai ter tempo de pensar na sua casa e ver como foi aquilo feito intencionalmente, porque Jesus sabia até onde ia a necessidade dela. Meus queridos, a lição também que a gente pode tirar é esta: ninguém pode ser salvo, ninguém pode corrigir a sua vida, ninguém pode ser transformado na sua história e na sua existência se não estiver disposto realmente a se colocar sob o senhorio absoluto de Jesus. O radicalismo de Jesus por um lado, e eu diria o radicalismo daquela mulher por outro, em aceitar ser tratada como foi, nos ensina isto. É este o relacionamento que eu e você precisamos ter com Jesus Cristo, ou não seremos salvos, ou não obteremos na vida o sentido da vida que Ele quer dar. Hoje nós sabemos que não precisamos, né, ter esse tipo de temor, que o Senhor jamais nos tratará como não preciosos, não como ovelhas. É assim que Ele nos trata, mesmo quando estamos em erros. Mas é preciso entender que naquele contexto, aquela mulher não sabia disso, mas nem por isso deixou de abrir a sua mente, o seu coração, a sua história, a sua vida, total e completamente para Jesus Cristo. Que todos nós façamos isto nesta noite e para sempre.
Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Vamos então, meus queridos, passar para o final do nosso culto. Antes da nossa declaração final, eu estava aqui... ainda temos o oferta, esqueci das ofertas. Imagina eu esquecer das ofertas, não é? O nosso milagre da contribuição. Então, irmã José, toca o bonde. Leamos, igreja, o texto de louvor e consagração. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Filipenses 3, 7. Nós vamos agradecer a Deus, meu irmão, pela sua fidelidade. Que Deus continue derramando graça sobre a sua vida, a vida de sua família, e que você continue sendo fiel, trazendo à casa do Senhor os seus dízimos, suas ofertas e mantimentos. Que o Senhor te abençoe. E você, meu amado amigo que nos assiste nesta noite, fique à vontade. Você também pode participar deste momento do nosso culto, quando nós colocamos diante do Senhor as nossas ofertas. As contas da nossa igreja estão aqui à sua disposição e nós queremos que você se sinta muito à vontade. Que Deus abençoe você, meu irmão, e que você continue sendo fiel em tudo que Deus tem colocado em suas mãos. Louvemos ao Senhor com o cântico do hino 462 do Inário para o Culto Cristão. Cristo me amou e me livrou. Temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. 1 Timóteo 4, 10. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu e me estendeu a mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Por seu poder e seu querer, Cristo, meu Salvador, me libertou. Minha vida, todo ser, quero me consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. E a mensagem transmitir aos que perdidos são. Vou ao meu Senhor servir com gratidão. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. E seu querer, Cristo, meu Salvador, me libertou. Nós vamos agora fazer o nosso abraço, cumprimentar os nossos aniversariantes. E igreja, se você tem perto aí alguém que faça aniversário essa semana, estenda a ele o nosso abraço, o nosso carinho. No dia 14,
Bruno Roberto Amorim da Silva, Elizabeth Gomes Dutra, Vilma Moraes da Cruz Pacheco. Dia 15, a nossa coordenadora das Déboras, Marise Ferreira Cabral. Dia 16, Ana Luísa Gama de Laura Vieira, Eurides da Silva Oliveira, Laís Aparecida da Silva, Natan Batista Dutra, Natan Barbosa Salles, Paulo Fernando Mota Almeida. Dia 17, Júlia Cavalcante da Silva, Wagner Pereira da Silva. Dia 18, Gabriel de Oliveira, Milena Santos de Almeida. Dia 19, José Alexandre Liseu Cardoso, Zilda de Oliveira Cias. Dia 20, Ana Luísa da Silva Moreira. Casamentos. Dia 17, Alex e Daniele, boda de cristal, 15 anos. Louvemos ao Senhor com um cântico para os aniversariantes. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se num jardim e tudo. Por quê? Mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver um novo brilho em seu ser. Muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Sinta-se abraçado, meu irmão. Nesta noite, nós vamos convidar o irmão César Augusto, que fará a oração de ação de graças pelas ofertas e pelos aniversariantes. Oremos. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos. Muito obrigado, Deus, pelas tuas misericórdias, pelas tuas bênçãos e pela tua proteção, ó Pai, pelo seu cuidado. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio de contribuir. Senhor Deus, cuida, Deus, para que os seus servos, ó Deus, sempre possam estar contribuindo, Senhor Deus, para o sustento da tua obra. Senhor, venho colocar aqui também diante de ti, ó Deus, a vida daqueles que, por esse momento, estão desempregados, ó Pai, e não estão conseguindo até mesmo ter esse privilégio da contribuição neste momento. Mas venha estar cuidando, ó Deus, para que eles possam chegar a esse momento o mais rápido possível. Senhor, obrigado pela vida dos aniversariantes, ó Deus, nós agradecemos pela vida dos nossos irmãos. Cuida, ó Deus, para que mais anos venham, ó Deus, de grandes aprendizados, grandes experiências com o teu reino, ó Pai. E é o que eu te peço, te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Leiamos juntos, igreja, a declaração final. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. 1 Timóteo 6:12. Antes, irmãos, da bênção final, agradecer também o Osmar pela sua presença conosco, Osmar. Eu estou achando interessante que o Osmar é da Igreja Batista de Santa Margarida, que veio tocar na Igreja Batista de Parque São Basílio. Se eu soubesse disso, eu tinha chamado alguém da primeira Igreja Batista de Padre Miguel, porque bastava só o Papa Francisco para vir assistir o culto. Estava tudo resolvido. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E o que dizemos ao final dos nossos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora.
Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar, servindo. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia, Santo, Santo, Tu és Senhor, poderoso Deus, digno é Senhor, digno é Senhor, Tu és Santo. Poderoso Deus, digno é Senhor, digno é Senhor. Amém. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso e Rei. Ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia, Santo, Santo, Tu és Senhor, poderoso Deus, digno é Senhor, Senhor, Tu és Santo, Santo, Tu és Senhor, poderoso Deus, digno é Senhor, digno é Senhor.